Boa tarde a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras 2023 em saúde digital, em parceria ao Programa de Telesaúde Brasil Redes, da UNASUS, do Ministério da Saúde, nós vamos ver aqui a palestra de Maria Mirislene Vasconcelos Ferreira, cujo título é A Produção de Material Didático para EAD Online. Né? Vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo da Lene. Né? A Lene ela trabalha aqui no UNTEDS, ela é design instrucional de 2012 até o corrente ano, então são mais de 10 anos, né, que tem essa experiência em designer, né? Ela é mestre em telesaúde e telemedicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é especialista em teorias da comunicação e imagem pela Universidade Federal do Ceará e é graduada em biblioteconomia também pela Universidade Federal do Ceará. Né? Tem bastante experiência com essa parte de material, né, didático, né, para ensino à distância. Então, gostaria de passar aqui a palavra para a Lene. Fique à vontade, Lene. E só lembrando que esse ciclo de palestras ele ocorre todas terças e quintas, né, de 12 às 13 horas. Né, faz parte aqui de um programa especial do Núcleo de Tecnologia de Ensino à Distância da Universidade Federal do Ceará. Com a palavra, a Lene. Olá a todos, boa tarde. Tá ligado. Dando continuidade aqui à apresentação do Flávio, né, em relação à minha pessoa, além de mestre, né, especialista em teorias da comunicação e imagem, eu também sou especialista em design instrucional pelo Instituto Brasileiro de Design Instrucional. E está sendo muito bom, né, estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, certo? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para fazer, e aí, se eu estiver aqui no final, né, para poder responder, eu respondo vocês. Se for online, né, se vocês estiverem aí assistindo em um outro momento, vocês podem estar fazendo as perguntas no chat do YouTube, né? E se eu tiver uma oportunidade, eu vou estar respondendo vocês do mesmo jeito, tá certo? Então, o título da palestra é Produção de Material Didático para EAD Online. Eu sou conhecida como Lene, porque algumas pessoas têm dificuldade de falar o meu nome, mas é Mirislene, certo? E aí eu vou começar a apresentação, né? Eu poderia começar já contextualizando o que é educação à distância, qual a importância dela, como ela surgiu aqui no Brasil, mas é um assunto que já foi debatido em outros ciclos, né? E aí o ponto focal dessa palestra é justamente a produção de material para EAD, com foco no online. Então eu trouxe aqui como primeiro ponto focal o público-alvo. E por que o público-alvo? Porque durante a minha experiência, né, como design instrucional, ao longo aí desses mais de 10 anos de atuação e produção de vários cursos, eu percebi que muitas organizações, né, muitas instituições, elas se preocupam muito com o material que vai ser ministrado para o aluno, né, para o público-alvo, e se preocupam muito em como que eles vão elaborar esse planejamento pedagógico, mas esquece de estudar o público-alvo, né, que é o estudo de usuário. Além disso, né, claro que há uma preocupação em como vai organizar esse planejamento, né, esse curso, né, que pode ser um curso de capacitação, pode ser um curso de aperfeiçoamento, um curso de especialização, até mesmo de graduação.
Claro que a figura da coordenação pedagógica, junto com os conteudistas, na elaboração da ementa desse conteúdo, é muito importante. Mas é muito importante também você conhecer o público-alvo, você fazer um estudo de usuário. E é interessante que isso seja feito paralelo. Enquanto se está fazendo o planejamento pedagógico desse curso, fazer um estudo de usuário. Se for um curso de aperfeiçoamento, analisar como se esse público-alvo, como que é a questão de horário, a questão da idade, se já é um profissional, por exemplo, da área da saúde, se for um médico, se for um enfermeiro, que dá plantões à noite, que o horário fica meio aí entre dia e noite. Como é que esse material vai ser produzido? Como é que vai chamar a atenção desse aluno para esse material e como é que o objetivo desse curso vai ser alcançado? Se for um curso de aperfeiçoamento, né, e aí eu trago aqui a experiência da área da saúde, porque é onde eu atuei, né, a maior parte do meu tempo como design institucional foi na produção de cursos voltados para a área da saúde. Mas já fiz cursos em outras áreas também. Mas quando a gente produz um curso para um público específico, nós temos que identificar todas as necessidades possíveis. E esse estudo de usuário pode ser com perguntas, né, rápidas, né, um questionário, um pequeno questionário, que pode ser lançado por e-mail, pode ser lançado em forma de entrevista, reunir uma turma, se esse curso for produzido para uma turma, né, saber quais são as necessidades de informações desse público-alvo, quais as atividades que eles gostam, que eles já fizeram em algum momento, que eles querem ver, qual a expectativa dele em relação ao material. Para não acontecer de, após fazer todo o planejamento didático, né, todo o planejamento pedagógico do curso, durante a escrita surgirem alguns ruídos de informação, ou então inserção de material, né? Claro que isso pode acontecer, mas é importante você evitar ao máximo que isso comprometa o tempo de produção desse curso. Se ele tem aí um prazo de 2 meses para produzir e ofertar no prazo de 3 meses, se não for bem organizado, não vai dar tempo de atingir o objetivo, que é de começar o curso, terminar o curso, né? Acontece alguns imprevistos, né? Então, se você realmente estudar o público-alvo, você vai conseguir minimizar muitos problemas durante a produção do material. Por isso que eu trouxe aqui como ponto focal o público-alvo. E aí, como eu falei para vocês, né, o estudo de usuário ele pode ser feito paralelamente com o planejamento pedagógico, né? E aí, dentro do planejamento pedagógico, tem a identificação do público-alvo, né, a definição dos objetivos, os objetivos, né, que são o objetivo geral, os específicos e os de aprendizagem, a análise das características da plataforma da EAD, onde que esse curso vai ser hospedado. Se vai ter uma plataforma da própria instituição, se vai ser no Moodle, se vai ser num site, e analisar bem se vai ser viável para os alunos, né? E se essa plataforma ela atende às necessidades de acesso. A gente sabe que a maioria das pessoas hoje utilizam o celular para tudo, né? Quando a gente esquece um celular em casa, é como se a gente estivesse esquecendo um membro. Pessoas acabam esquecendo como se fosse a própria cabeça, porque a agenda está lá, todas as informações estão no celular. E o estudo, a aprendizagem também é pelo celular, né, em sua maioria. E aí, dentro do conteúdo, a elaboração de objetivos de aprendizagem claros, né, se esse material for em módulos, né, se ele for em unidades, para cada módulo, para cada unidade, é importante ter os objetivos de aprendizagem claros, ou seja, ao final daquele assunto, o aluno vai ser capaz de aprender, de concluir, de praticar, né?
o mapeamento do conteúdo em tópicos relevantes. E aí, claro que tem que ter a ajuda de um profissional especialista no assunto, né? Professor, profissional mesmo. E aí eu coloco aqui um ponto importante. Perdão. Em relação a esses tópicos relevantes, né? Há cursos que há uma necessidade de uma certa cronologia. Por exemplo, matemática. Para você conseguir estudar matemática 5, por exemplo, você tem que ter estudado matemática 1, matemática 2, matemática 3. E aí, se há essa necessidade de ter uma cronologia, né, aí sim precisa muito de um especialista, né, de uma pessoa que realmente domine o assunto para, juntamente com a equipe pedagógica, elaborar essa ordem, certo? Já se for um curso de aperfeiçoamento, onde o aluno tem a liberdade de escolher por onde ele começa a estudar, não necessariamente, né, precisa dessa cronologia. E aí fica livre para o aluno escolher. A criação de um plano de ação e um cronograma. Aí esse cronograma se estende o cronograma de produção, de elaboração do curso, o cronograma de produção, de fato, de escrita, de ilustrações, o cronograma de entrega, né? E aí esse cronograma de entrega inclui a validação do curso até a oferta. E chegando na oferta, o cronograma de oferta de início, né, e fim desse curso. A estrutura do conteúdo, né? A organização ela pode ser sequenciada ou não, como eu já mencionei no slide anterior. Pode ter essa divisão de módulos, unidades, tópicos. Isso vai de acordo com a característica da instituição e o público-alvo, né, desse curso. O sequenciamento lógico do conteúdo, que já foi falado, e o estabelecimento de atividades práticas. A criação de exercícios e projetos para aplicação do conhecimento. Nós somos condicionados, desde criança, a ter um horário específico para ir para a aula, e dentro desse horário, né, fatiado aí, por exemplo, segunda e quarta-feira, você estuda português e matemática, de terça e quinta, natureza e sociedade e artes. Então, todos nós, e quando eu falo todos nós, né, eu falo a nível de Brasil. Nós temos aí, nós somos condicionados a ter um tempo para começar a estudar e para terminar a estudar. Tem um intervalo, após 3 meses, 6 meses, há uma prova, que aí a prova somativa, onde ela vai te dar nota. Quando a gente chega, então, na universidade, na especialização, na pós, como nós já passamos, né, o período da nossa infância, adolescência, todo nessa trilha onde existe um horário para começar, Então, quando você se depara com a educação à distância online, onde você tem que ter autonomia, você tem que saber organizar o seu tempo, se torna difícil para muitas pessoas, né? E aí é onde vem a grande dificuldade do grande alcance desses cursos. E também o índice de evasão. Por quê? Quando é um curso autoinstrucional, onde não tem, né, a figura do tutor, do orientador, existem outras nomenclaturas, a gente utiliza mais o tutor, o aluno fica um pouco perdido. Ele começa com todo o gás, mas aí no meio do caminho ele pode se perder, podem surgir outras prioridades. E quando o aluno ele está diante de uma tela, onde ele pode de repente ver um clique, ou um som do WhatsApp, ou uma propaganda do YouTube, ele facilmente pode ser levado a sair do foco da aprendizagem dele. E aí é onde tem que ter, por isso que é a importância de você conhecer o público-alvo. Se você já tiver feito um estudo de usuário,
Você vai identificar qual é o melhor horário para esse aluno estudar, qual é o horário que ele vai estudar, ou pelo menos ter mais ou menos uma ideia, uma base, e quais exercícios você vai produzir para esse aluno. Aqui no Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância, nós produzimos, dentre vários cursos, né, nós produzimos um curso só para médicos, onde a gente pensava assim, não, o médico, ele dá plantão de dia, ele dá plantão de madrugada, então ele não tem lá muito tempo, mas ele precisa absorver o conteúdo, ele precisa fazer as questões, né, e precisa de uma nota final para conseguir obter a certificação. E como é que a gente vai chamar a atenção e fixar esse conhecimento para um médico aluno? Nós pensamos em uma estratégia muito boa que foi games. O aluno lia um conteúdo não grande e logo em seguida ele respondia 1 a 2 questões em forma de game mesmo, gamificado. Podia ser uma roleta russa, onde ele clicava e aparecia lá uma pergunta e ele respondia logo em seguida. Caso ele não conseguisse, ele voltava, né, o próprio material voltava para onde ele deveria estudar um pouco mais, né, na página tal, onde ele precisava ler para poder entender o assunto e voltar e responder. E ao final do curso, na avaliação, muitos alunos elogiaram, né, o curso, e em especial a forma da atividade. Porque a gente pensa assim, não, o médico vai querer uma coisa mais elaborada, um estudo de caso, né? Nunca que eles iriam se deparar com um game, né, com uma atividade ilustrativa. E teve uma grande aceitação, eles disseram que conseguiram de fato aprender brincando. E aí a gente acabou replicando em outros cursos e até hoje a gente tenta colocar. Claro que vai depender muito do público-alvo, como eu já falei para vocês, tudo parte do público-alvo. A elaboração de fóruns de aprendizagem é interessante, né? Principalmente para os cursos autoinstrucionais, porque é lá que há discussões, os alunos podem tirar dúvidas entre eles mesmos, né? Jogar questões lá dentro, e há essa troca de conhecimento. Claro que os fóruns de aprendizagem com os tutores acaba tendo um direcionamento mais focal, porque o tutor está ali para orientar mesmo de fato, tirar dúvidas dos alunos. Mas é muito boa inserir essa elaboração de fóruns, né, de aprendizagem em todos os cursos. E a atividade somativa, como eu já mencionei para vocês anteriormente, né, por conta da como nós somos levados a ter a necessidade de ter 1 ponto, 2 pontos, 10 pontos, para poder conseguir a certificação, porque aluno é aluno em qualquer circunstância. No ensino médio, na graduação, na especialização, aluno agora adora ponto. Então, se você elaborar exercícios e for liberando pontos extras, né, e ao final esse aluno conseguir a nota máxima para a certificação, todo mundo vai se interessar, é um plus, né? Não deveria ser assim, acho que a gente pensa assim que no futuro as pessoas não se preocupem tanto com a nota que elas vão ganhar, que elas se preocupem mais em como que ela vai estar absorvendo esse material, como que ela vai estar, de fato, aprendendo com esse material. E aí vem o desenvolvimento de conteúdo. Um design atrativo e instrucional. Né? Quando a gente faz o estudo de usuário, a gente já tem mais ou menos com a ajuda dos ilustradores, né, dos programadores, a gente tem mais ou menos uma ideia de como que a gente vai elaborar esse conteúdo, se ele vai ter muita cor, se ele vai ter uma cor mais neutra, né? Se for para profissionais que têm plantões à noite, não é interessante colocar cores muito escuras ou cores muito vibrantes, né? Colocar algo mais neutro e dar alguns destaques, como os shapes, que a gente costuma chamar aqui, que são alguns ícones de atenção, ícones de reflexão, para chamar a atenção desse aluno. A adoção de estilos de aprendizagem, né? A integração de multimídia de forma pedagógica,
como já falei para vocês, no slide anterior, que a gente utilizou aí um exercício que era game, né? A multimídia pedagógica, a integração de áudios, vídeos e animações de forma estratégica. Por quê? Nós, seres humanos, né, aprendemos de formas diferentes. Tem pessoas que têm facilidade de aprender lendo. Uma pessoa lê facinho um livro de 50 páginas, enquanto que outro não consegue ler. Mas se ele se deparar com uma história em quadrinhos, ele consegue absorver muito mais rápido. Tem outras pessoas que a cognição dela melhora com o áudio. Então, por que não utilizar todos os recursos dentro de um curso, por mais pequeno que ele seja, né, para poder conseguir atingir ao máximo a aprendizagem desses alunos, né? Vídeos, animações. Interatividade e engajamento. A inclusão de atividades interativas, né, como questionários, simulações, e gamificação para envolver os alunos. Não deixar o conteúdo muito parado. Se o conteúdo tiver, não sei, vou aqui chutar 10 módulos, seria interessante ao final de cada módulo colocar uma atividade formativa para não cansar o aluno, já que ele já vai estar lendo o conteúdo, ou então fazer a inversão. Acontece muito de produções de material onde o conteúdo ele é ministrado dentro das atividades. Ou seja, há uma introdução desse material e dentro de uma atividade, esse material ele é colocado, o restante do material é colocado nessa atividade para o aluno. Então, ao invés dele ler 10 páginas, eu estou aqui chutando, certo, gente? Porque varia de material para material. Ao invés dele ler 10 páginas, ele lê uma página, que é de introdução, e o restante ele vai descobrindo com atividades de fixação. Fóruns de discussão, né? Estimular a colaboração e o debate entre os alunos. É interessante que dentro de cada curso, seja ele autoinstrucional ou não, haja os fóruns de discussão, tanto de apresentação como de discussão mesmo. E se for ter fórum de discussão, que esse fórum de discussão ele seja feito, aberto, na verdade, para cada assunto, para não confundir o aluno. Se tiver um fórum só, com um curso de 3 módulos, por exemplo, enquanto que um aluno vai estar debatendo sobre o módulo 1, o outro começa falando no módulo 3, então é importante deixar bem claro como é que esse fórum de discussão ele vai ser apresentado para o aluno, né? Deixar claro dentro do material e também deixar claro para o próprio aluno. Outra atividade de engajamento que pode e deve ter dentro dos cursos é os grupos de estudos, né? Promover a troca de conhecimentos, networks, entre os alunos. Ferramentas tecnológicas, né? E aí vem a escolha da plataforma adequada. Nós utilizamos muito aqui, dentre as ferramentas, né? Nós utilizamos o Moodle, porque o Moodle é uma linguagem, pelo menos aqui no Brasil, claro que está estendido lá fora também, em outros países, mas aqui no Brasil é uma linguagem que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, ou fizeram algum curso. Então, se for utilizar uma outra plataforma, avaliar e analisar bem essa plataforma para não dar nenhum ruído de informação dentro da plataforma e causar aí grandes índices de evasão. E aí é onde entra o treinamento, né, sobre o uso das tecnologias para a equipe, tanto para a equipe de produção, né, como para os alunos do curso por meio de recursos didáticos informativos. Mesmo a pessoa já tendo familiaridade com o Moodle, por exemplo, é importante ter um tutorial dentro desse curso em como é que ele vai manusear o curso, onde que vai estar o Moodle, onde que vai estar o sumário, onde que vai estar o cronograma. Pode ser algo bem simples, mas
é importante ter esses informativos para a pessoa não ficar perdida, né? O aluno não ficar perdido dentro da plataforma. Outra coisa que é importante ter na produção, né, pensar quando estiver fazendo a produção de material didático, é a acessibilidade. Garantir que as ferramentas utilizadas elas sejam acessíveis a todos, né? Ver a questão da cor, da fonte, né? O tamanho, se pode aumentar, se pode diminuir, o fundo da tela e outras formas de... Existem alguns cursos, né, que já estão pensando no áudio, né, durante as telas que vão sendo apresentadas para o aluno, já o áudio dessas telas. E também já tem cursos que já estão utilizando, né, as língua dos sinais, né, em cada tela. Tanto apresenta a forma escrita, o texto escrito, e durante o áudio desta tela também tem uma pessoa traduzindo, né? Então é interessante porque consegue ter aí da acessibilidade desse curso, né? E garantir um maior acesso, né? A grande quantidade de pessoas. E a produção de conteúdo multimídia, né? A criação de vídeos é muito importante durante os cursos em AD, porque dá uma certa proximidade ou do professor, ou do tutor, ou de um narrador, né, de quem está do lado de cá da tela. Dá uma certa proximidade. E como eu já falei anteriormente, né, também tem pessoas que conseguem assimilar melhor com os vídeos. E acaba ficando mais dinâmico, né, e cativante para as pessoas. E se for um curso de aperfeiçoamento, um curso curto, pode ser um vídeo de apresentação geral, ou se for um curso de especialização, é interessante que a cada módulo, a cada disciplina, tenha aí pelo menos um vídeo, não necessariamente de apresentação, mas vídeos que façam parte do próprio material, que pode ser um vídeo de material complementar durante aquele assunto, ou seja, inserir vídeos, né, e podcasts e webinars também faz parte aí do pacote dessa produção, para que ela se torne o mais acessível a todos, né. Infográficos também é muito importante utilizar nessas produções. Além de ser interativo, quando a pessoa vai lendo, pode ser que ela fique cansada e de repente ela se depara com um infográfico, que o infográfico é como se fosse o resumo ou a continuação desse material. Às vezes a pessoa lê um parágrafo, não consegue entender direito, e aí logo abaixo tem um infográfico resumindo tudo o que você leu no parágrafo anterior. Ou então você vem lendo o conteúdo e o infográfico é como se fosse um segundo, terceiro parágrafo dando continuidade a esse conteúdo. E aí o infográfico é importante porque facilita a compreensão do conteúdo de forma visual e dinâmica. Acessibilidade e diversidade, né? Inclusão no ensino à distância. Adaptar o material para atender às necessidades de diferentes perfis de alunos, né? E acessibilidade para necessidades especiais, né? Garantir que o material seja acessível para alunos com deficiência visual, auditivas e etc. Após a produção desse material, vem aí a revisão, né, e testes. A revisão do material é garantir a qualidade, né, e correção do material didático como um todo, e aí revisando, né, de acordo com a ortografia, com a nova ortografia, de acordo com a nova normalização, né, se for da ABNT ou se for de Vancouver, vai depender da instituição que vai escolher essa revisão, esse tipo de revisão, né. Garantir aí os testes de funcionalidade, né, adequada a todos os recursos. Não é só produzir o curso e jogar para o aluno. Tem que ter aí
testes, até mesmo entre a equipe que produziu esse curso. É interessante que todos tenham acesso, cliquem em todos os botões, vejam se não está faltando nenhum recurso, se não está faltando nenhuma tela, para logo em seguida vir a implementação e o suporte, ou seja, trazer a estratégia de lançamento do curso. Como é que vai ser o processo de divulgação desse curso, em quanto tempo ele vai ser lançado. E também é muito importante ter o suporte técnico e pedagógico. Por mais que o curso seja online e autoinstrucional, ao final da página, ou então de uma forma que fique visível, tem aí o suporte técnico para que os alunos possam lançar as suas perguntas, as suas queixas, e também ter um retorno, né, para esses alunos, né, que é disponibilizar ajuda e orientação aos alunos durante todo o curso. Por mais que esse curso seja lançado de várias formas, de várias vezes, por várias vezes, né, que ele seja autoinstrucional. Avaliação e melhoria contínua. A avaliação do desempenho dos alunos é acompanhar o progresso e a avaliação, né, o sucesso do curso. Coletar feedbacks. E aí é interessante, ao final de cada curso, ter uma avaliação. Podem ter várias avaliações, mas para a equipe produtora do curso saber como é que foi a aceitação desse material, é importante ter uma avaliação e que essa avaliação não seja muito longa, de perguntas, pode ser um game, ou a pessoa pode simplesmente digitar quais foram as suas primeiras impressões, né? Mas deixar registrado a expectativa dela em relação ao curso, né? E as críticas também, né? O que tornou difícil de acessar, como é que foi o seu processo de aprendizagem, coletar esses feedbacks para que nas próximas versões o curso ele possa trazer uma melhoria, né? Às vezes a gente pensa em toda uma estratégia do curso, mas o aluno acha difícil. Então, como é que a gente vai conseguir sanar esse problema se a gente não sabe? Então, é importante, ao final de cada curso, ter aí essas avaliações. Não só a avaliação do aluno como aluno que tem autonomia de estar ali, de estar aprendendo sozinho ou com a ajuda de um tutor, mas a avaliação do próprio curso, né? A questão das cores, a questão do acesso, da plataforma, do tema apresentado, as atividades, todo o conjunto. Umas 10 perguntinhas aí no máximo já ajuda muito a saber como é que foi essa experiência dos alunos e melhorar nas próximas edições. Então, aqui trago a nossa conclusão, né? Compreendemos que o material didático ele não é apenas um conjunto de informações que é jogada para o aluno, os vários PDFs que são lançados aí e que o aluno acaba ficando com raiva da educação à distância, criando aquele preconceito, porque só se depara com letras e mais letras, ou mais números, sem uma interação, sem uma atratividade, mas uma ferramenta transformadora, né? Cada escolha, desde o design instrucional até a acessibilidade, molda a experiência de aprendizagem dos alunos. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe aqui só os pontos mesmo principais. Claro que a produção de material, né, o assunto é um assunto extenso. Para cada tópico desse, era como se a gente pudesse dar uma palestra por cada tópico, porque cada tópico tem a sua história, tem a sua forma de ser apresentado, né? Mas eu trouxe aqui um pouco da minha vivência, espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para as perguntas. Eu gostaria de parabenizar a apresentadora Mirislene e, diante do que foi explanado, né, deu para perceber que o design, a figura do design instrucional é justamente esse elo, né, essa interface entre o conteudista, né, o professor que
elabora o conteúdo, e o produtor de material, né? Eu achei muito pertinente quando ela falou a respeito, focou a apresentação no estudo do público-alvo, né? Eu entendo que, a partir daí, todo planejamento e toda a modelagem do curso, ele tem que ser adequado, né, de acordo com o alvo. E aí, no planejamento, ela enfocou a respeito da identificação do público-alvo, né, que foi essa a primeira fase. Depois, ainda no planejamento, definir os objetivos do curso, né, e analisar a plataforma à distância. Depois do planejamento, ela falou também a respeito do conteúdo. No conteúdo, falou a respeito de elaboração dos objetivos de aprendizagem, mapeamento de conteúdo, a criação do plano de ação e cronograma, né? E a partir daí, elaboração da estrutura do conteúdo, visualizar algumas ferramentas tecnológicas, né? Produzindo assim conteúdo de multimídia, né? E aí citou os diversas formas, né, de produzir esse conteúdo multimídia. Então foi uma apresentação bem linear, onde a gente viu que é um processo sistêmico, né, que perpassa por várias fases, né, que culminou na revisão do material, né, no teste de funcionalidades e na última etapa, na avaliação de desempenho e também para checar a questão do feedback dos alunos, né. Diante de todo esse processo, Mirislene, ele é feito sequencialmente ou ele pode ser feito também de forma cíclica? Ou seja, algumas etapas serem feitas assim antecipadamente ou ao mesmo tempo? O que é que você tem a nos dizer? Pode sim, já aconteceu de eu participar de cursos onde a primeira coisa que foi elaborada foram as questões, né? Nós temos aí a visão de que primeiro se tem um material, para em cima daquele material serem elaboradas as questões, né? Pensamos assim, e às vezes a gente pensa que isso é muito lógico, mas não. Já participei de cursos onde tiveram primeiro as questões, e em cima das questões é que foi construído o material, né? Foram passadas as questões, né? Já tinha uma estrutura de ementa, né? Já tinha os módulos, e esses módulos, cada módulo foram estruturados 10 perguntas, né, por especialistas daquele assunto e foi entregue ao conteudista. E a partir daí o conteudista foi elaborar o conteúdo de acordo com a necessidade de informação daquelas atividades que foram entregues a elas, atividades, né, de perguntas e respostas. E aí, paralelo a isso, foram feitas, já tinha feito a atividade, o conteúdo começou a ser feito, e aí, em paralelo a isso, começaram a serem feitos vídeos. E aí, mas no final deu certo. Acontece sim. Agora é necessário uma equipe bem experiente para elaborar esse tipo de produção, né? Há ainda que uma necessidade de seguir uma linearidade para conseguir atingir o objetivo final, que é justamente a produção de material, depois vinha as questões, né, e vinha aí as ilustrações, para depois, ao final, ter a avaliação. Mas uma equipe que já vem trabalhando pedagogicamente, né, que já tem uma gama de experiência e que já conhece bem o seu público, ela pode sim elaborar estratégias diferentes de produção de material e conseguir atingir o objetivo do curso, que é justamente a aprendizagem do aluno, né? Como você bem pontuou, quando a equipe ela tem pouca experiência, né, a questão da linearidade, né, ou seja, pensar esse processo de forma sequencial, é mais fácil, né, para quem realmente não tem muita experiência quanto à produção. Mas se houver uma equipe mais treinada, né, que tenha mais habilidade, mais experiência,
Então essas fases, elas podem, segundo ao seu ver, né, podem ser feitas de forma cíclica, né, até mesmo porque às vezes algumas etapas, né, entram em gargalos, né, e ficam demorando outro processo. Né? Quando uma coisa depende de outra, né, ou se espera terminar uma fase para entrar em outra, então todo o processo ele pode ser comprometido. Eu também vi que essa palestra ela foi de forma complementar à palestra a palestra anterior, né, de terça-feira. A palestra de terça-feira, o tema foi a formação de tutores à distância. Né? Então, diante desse cenário, a gente viu o papel do conteudista, né, a gente comentou rapidamente, você teceu mais detalhe de forma mais aprofundada quanto ao produtor de material, a gente viu a importância disso, né? Mas não ficou muito claro a questão, qual seria o papel do tutor, ou se o tutor ele teria vantagem, né, no trabalho dele, se ele participasse desse processo, ou pelo menos ele conhecesse esse processo de produção. Você tem algo a dizer sobre isso? Sim, quando é um curso de autoinstrucional, né, realmente nem sempre é necessária a figura do tutor, mas existem cursos, como os cursos de especialização, que precisa da figura do tutor para orientar, auxiliar os alunos no processo de aprendizagem até o término do curso. E aí é importante o quê? Se esse curso for lançado em edital, o tutor só vai ter acesso ao material quando esse edital é lançado, e aí ele é selecionado, e aí, por isso a importância de ter a formação desse tutor para o curso. E aí nessa formação vai ser apresentado para ele a estrutura do curso, o material que contém nele, né, o cronograma de execução, né, o cronograma de oferta, na verdade, desse curso, para poder ele ter bagagem teórica e saber como lidar com as possíveis perguntas, né, os possíveis questionamentos dos alunos. Mas se for um curso de aperfeiçoamento, se o tutor tiver a oportunidade de conhecer toda a estrutura que foi produzida antes do curso ser lançado, ele vai ter mais, como é que eu posso dizer, mais bagagem para conseguir tirar as possíveis dúvidas, né? E isso pode ser feito através de um pequeno infográfico, ou até mesmo ser apresentado para ele todo o planejamento, né, de como que ocorreu essa produção. Porque durante a produção de um material, muitos viés acontecem. Por exemplo, você pode começar pensando, vai ter 10 unidades. E no meio do processo você vê que 2 unidades é como se estivessem falando a mesma coisa, você vai junta 2 unidades. E aí junta 2 nomes, por exemplo. Já aconteceu de eu começar a fazer um curso e me deparar com essas situações. De no meio do processo a gente começar a juntar as unidades porque elas estavam praticamente falando a mesma coisa. E aí, quando nós selecionamos os tutores, que os tutores têm acesso ao material antes da oferta do aluno, alguns tutores chegaram a questionar por que a unidade tal está com esse nome, né? É como se fossem dois assuntos em um. E se eles tivessem realmente visto como é que esse curso foi feito, né? Logo no início, pelo menos algumas documentações da primeira ementa, da segunda ementa, né, da ementa final, e não só ter a ementa final, ficaria mais fácil dele, de repente, entender como é que vai ser o questionamento desse aluno, de ele começar a responder, de fato, por que um nome de uma disciplina, estou aqui chutando qualquer, está como se fossem 2 assuntos em um. Ele vai ter propriedade para poder explicar para o aluno e ter mesmo entender para poder passar para o aluno de forma mais correta. Então eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Lene por essa maravilhosa apresentação, né, e dizer que aqui do NUTEDS nós estamos
abertos, né, e ficamos muito felizes com, na verdade, a Lene, ela tem voltado para o TEDS, né, Lene? Passou um tempo fora ali na Unifor, né, trabalhando ali, mas a gente ficou muito feliz que ela voltou, né, juntamente com a Ivan, né, a somar a equipe do NUTEDS, né. No mais, pessoal, a gente tem aqui os nossos canais, né, do YouTube, a gente tem também o site, né, www.nuteds.ufc.br e no Instagram também. Então, no YouTube basta colocar o canal lá no TEDS UFC e você vai ver essas palestras gravadas, né, que acontecem todas as terças e quintas, de 12 às 13 horas. Queria passar aqui para a Lene para fazer as considerações finais, né? Fica à vontade, Lene. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui passando um pouco do meu conhecimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado dos assuntos aqui debatidos e que não fiquem só com esses assuntos, né? Como eu já falei, cada tópico desse é um mundo de informação. Então, nós precisamos estar constantemente sendo atualizados, né? A literatura, a cada dia que se passa, ela fica um pouco mais extensa, porque novas coisas vão surgindo, principalmente na área da saúde, que é onde a gente trabalha mais, né? Eu falo aqui da minha experiência, que é onde a gente realmente foca na área da saúde. E aí é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat. Futuramente eu vou dar uma olhadinha. Se tiver alguma pergunta que eu possa estar respondendo, ou pedir a ajuda dos universitários daqui do NUTEDS. Eu fico muito feliz com o convite e um forte abraço em vocês. Até mais. Até. Nós queríamos dizer que nós estamos disponíveis, né? Vocês que estão nos assistindo, qualquer dúvida ou qualquer coisa que possamos ajudar a respeito desse tema, acredito que além também, né? Estamos disponíveis para vocês. Então, permaneça com a gente. Nós teremos outras palestras ao longo desse mês, né? Então vão ser temas bastante interessantes e pertinentes. E nesse mês a gente escolheu essa parte, esse tema maior, né, que é o curso à distância. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.